Bem-vindos de volta à terceira parte desta entrevista. Relembro que temos como convidados, além da Vanessa, que me costuma acompanhar, o Alexandre Santos e o Michel Alabi. Quem não viu a primeira parte pode clicar aqui na parte de cima e assistir à primeira parte para assistir à apresentação e seguir a conversa desde o início. Vanessa, parece que tinhas uma pergunta a fazer. Podes começar, se faz favor. Bom, dando continuidade ao que a gente estava conversando, tanto o Alexandre quanto o seu Michel, eu estava lendo esses dias sobre exatamente essa questão militar e o que aconteceu com a imposição da Rússia, a França, etc. Eu queria perguntar para vocês: nós estamos diante de uma nova ordem mundial? Seria dessa forma que a gente pode encarar o que está acontecendo no continente africano ou o posicionamento geopolítico, o que está acontecendo no mundo? Na realidade, Vanessa, eu acho que hoje em dia não há só um único presente no cenário mundial, Estados Unidos. Quer dizer, hoje você vê uma multipolaridade, quer dizer, há uma mudança significativa no cenário geopolítico mundial. E, na minha opinião, a África vai ter um papel de destaque nessa nova ordem em função das riquezas existentes naqueles países e também do próprio mercado interno que eles possam representar para vários países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Eu concordo com o Michel. Acho que o que a gente está vendo agora é algo que já está acontecendo pelo menos desde o final do século passado, né? Uma mudança lenta e gradual num equilíbrio de forças econômicas, e forças econômicas significam também influência política, claro, né? Porque dinheiro tem influência, né? Não adianta dizer que não. E aqui no continente africano, a gente já está vendo isso, quer dizer, a aproximação da França nos anos 90, no século passado, e nessas 2 décadas, né? Como o Michel lembrou, e aí quem quiser ver o que o Michel lembrou é só olhar o vídeo anterior, né? Da presença da China. A presença da China nesses 30 anos de relações com vários dos, né, governos no continente africano, com vários dos estados, né? A China estabeleceu uma relação que é muito pragmática. A China investe pesadamente, né, em obra civil, obra estrutural, e ela não quer saber, né, para que lado o governo vai, se ele defende ou não defende direitos humanos, que apito esse governo toca. Quer estabelecer relações, está preocupada em salvaguardar, né, uma heterogeneidade de relações, principalmente no campo energético. E aí isso já é a praia do Michel, não vou me meter muito nisso, né? Mas isso mostra que, sim, a China se transformou num parceiro importante para muitos desses estados do continente africano, e agora a Rússia vem fazendo a mesma coisa. A China fez isso quando se isolou por causa do massacre da Paz Celestial, em 1989, né? Que aí ela sofreu uma série de sanções, principalmente pelo Ocidente, pela Europa, e aí teve que procurar saídas, né? E o continente africano e até os vizinhos asiáticos foram o lugar para onde a China olhou, né, seriamente. E a Rússia está passando por uma situação muito parecida, assim, tem paralelos, né? Por causa da guerra com a Ucrânia, está se isolando, está sofrendo uma série de sanções e está se expandindo para onde? Para o continente africano. O que a gente está vendo agora é uma mudança de correlações geopolíticas, principalmente aqui nessa região, aqui com Wagner presente aqui no Sudão, né? No Egito, também presente nesses países aqui onde a gente teve, né, o golpe de Estado, que, assim, no Sudão a gente está vivendo a guerra civil hoje,
entre as Forças Armadas propriamente estabelecidas e o general Hemeti, que é das milícias lá de forças rápidas apoiadas pelo Wagner Group. E a gente tem a presença da Rússia em maior ou menor grau aqui na Líbia, por exemplo. A Líbia hoje é um país dividido, né? A parte ocidental é apoiada pelo Ocidente, que é um governo formalmente reconhecido internacionalmente, e o outro pedaço, o pedaço oriental, né, dos rebeldes, apoiados por quem? Pela Rússia e pelo Wagner Group, que estão lá também, né? Eles tentaram se estabelecer ali no norte de Moçambique, onde você tem uma presença, né, de jihadistas ali naquela região, mas a presença da SADC, das tropas da SADC e do Ruanda e do Ocidente com mais força, até porque você tem os interesses energéticos da França ali também, em explorar o petróleo, né, ali no norte de Moçambique, eles tentaram entrar lá, mas saíram. Mas o que a gente está vendo aqui é basicamente o que o Michel disse, né, uma mudança geopolítica que já vem acontecendo há muito tempo, né? A gente está olhando os desdobramentos disso, porque a gente não consegue cravar na história, né? A partir daqui é a mudança. Não, a gente estabelece um ponto que é um ponto e a partir daí a gente vê o quanto já vem mudando antes e o quanto continua mudando até agora, né? Além disso, professor, a China, como depende essencialmente de minérios e de agricultura, ela vem plantando, porque lá não tem o direito à terra, né? Quer dizer, eles plantam soja, milho, sorgo, enfim. A China vem investindo pesadamente para encontrar novos fornecedores, eventualmente no futuro, para substituir o próprio Brasil e os Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem que tomar ciência disso e ter relações amistosas com China para poder manter o nosso agronegócio muito forte. Sim, isso que o Michel falou é importantíssimo, né? Porque a China tem investido em comprar terras no continente africano, terras agrícolas, né? Passíveis da agricultura, né? E isso é algo que o Brasil precisa ficar de olho também. Sim, se aproximar e investir, trocar, né, tecnologias com esses países, é porque o nosso agronegócio só olha para si, né? Está perdendo uma série de oportunidades lá na África, né? A Embrapa poderia desenvolver e transferir tecnologia para esses países africanos para poder vender máquinas brasileiras para esses países. Agora eu vou interromper porque é o que a gente está fazendo através do CIPA e da FGV com os nossos projetos direto lá no continente africano, para que a gente realmente consiga estabelecer esse relacionamento. A gente tem feito, dentro do CITA são várias instituições, além do MAPA e do Itamaraty que nos apoiam, nós temos a BCZ, a Embrapa, EPAMIG, FASU, enfim, são diversas instituições que estão conosco, nos ajudando nesses projetos, né? E nessa relação com esses países. Que realmente o Brasil, acho que a gente tem que olhar para o continente africano também como um parceiro para atingir outros mercados, né? Não só o que a gente já faz aqui, mas também pode estar lá para atingir outros mercados, né? Com parcerias, joint ventures, etc. Pois não devemos esquecer que os países de África têm vários acordos regionais, né? Tem o COMESA, tem acordos com Estados Unidos, Europa, enfim. Tudo isso faz parte de uma estratégia futura do Brasil, se quiser atingir novos mercados e buscar a nossa suficiência, principalmente na área de manufaturados, máquinas e equipamentos com tecnologia. Já agora, fazer uma referência, estamos a esquecer de um aspecto importante. Acabou há relativamente poucos dias a cimeira do BRICS, em que o Putin assistiu por videoconferência para não querer causar complicações internacionais,
onde o Brasil faz parte, e o objetivo é exatamente esse, pegar nestes países emergentes e apostar fortemente no seu desenvolvimento. Ora, nós também vamos dar agora por encerrada aqui este nosso segundo episódio. Eu peço que não se esqueçam de carregar no sininho para não perder quando saírem os próximos episódios, porque vai ser importante, porque eu tenho a certeza que estão a seguir esta conversa com atenção e penso que iremos ter um terceiro episódio, claramente, que provavelmente será o único, o último. Portanto, não percam e preparem-se para a semana que vem para vermos o fim desta interessante conversa. Bem-vindos a esta terceira parte desta entrevista. Volto a relembrar que estamos aqui com a minha colega Vanessa Africani, com o Alexandre Santos e com o Michel Alavi. E, tal como no episódio passado, quem não assistiu ao primeiro episódio, aconselho a clicarem aqui em cima para irem ver quem são os nossos convidados e seguirem a entrevista completa. Estamos a fazer uma série de pequenas conversas amigáveis sobre a África, tendo como pano de fundo o que está atualmente a passar no Níger. E dito isto, eu vou fazer aqui uma pergunta muito importante. Não sei quem será a pessoa mais correta para responder. Penso que talvez o Alexandre, porque penso que isto será mais da sua área. Nós, neste momento, estamos a ver a CDEAO conversar seriamente numa possível intervenção militar no Níger. Intervenção militar que é criticada por todos os países africanos, na sua grande parte, inclusive por alguns países da própria CDEAO, e que, ironicamente ou não, não é? Porque os grandes apologistas da paz, a única coisa que eu os vejo fazer é guerra. Esta intervenção militar é apoiada fortemente pelos americanos. Acham que isto tem pernas para andar, que de facto haverá uma intervenção militar no Níger e tem lógica uma intervenção militar no Níger por parte da CDEAO? Olha, vou dar uma opinião e vou tentar pensar com responsabilidade sobre, quer dizer, bola de cristal a gente não tem, né? Então, eu, desde que a CDAO, ou a ECOWAS, né, como é no acrônimo em inglês, mas vamos falar CDAO, né? Estamos falando em português. A CDAO, quando foi criada em 75, ela era uma instituição para garantir o desenvolvimento econômico desses países. E aí você teve, obviamente, nos anos 70, nos anos 80, uma série de golpes de Estado e ditaduras militares nesses países. E aí criou-se lá um grupo de ação militar rápida, que foi chamada de ECOMOG, e que era para intervenções para você garantir a estabilidade da região. E, às vezes, a estabilidade você pode entender como manutenção da democracia, a estabilidade como o isolamento de grupos beligerantes, grupos militares ou milícias armadas que estão brigando entre si ou estão brigando como o governo. Então, um dos primeiros, né, das primeiras ações, que foram ações demoraram um pouco para serem bem-sucedidas, mas no final das contas foram bem-sucedidas, foi na Guerra Civil da Libéria, aqui, né? A Libéria. E também na Serra Leoa e na Costa do Marfim. E na Guiné-Bissau. Várias pequenas ações que eles fizeram que foram muito bem-sucedidas, né? Nesse momento, o que a gente está vendo é o grupo militar da CDAO sendo chamada para restabelecer a democracia num país que passou por um golpe de Estado. E o que nos acende um alerta é:
A Guiné passou por um golpe de Estado. Nos últimos 3 anos, nós tivemos golpes de Estado na Guiné, nós tivemos 2 no Mali, um no Burkina Faso e agora um no Níger. Porque só esse aqui do Níger é que merece, entre aspas, uma intervenção militar da CEDEAW para se colocar, né, para se tirar a junta militar que assumiu o poder e colocar de volta o Mohamed Bazoum, que foi o presidente que foi deposto. Não há explicação plausível para isso. Por que essa mesma ação não foi feita antes? Por que só está sendo feita agora? Por que a CEDEAW não despendeu suas forças militares para somar-se às forças que a França enviou para essas regiões aqui para debelar, para combater os jihadistas? Por que não fez isso? Então, essa intervenção, apesar de ser, assim, ela instada pelos Estados Unidos e pela França, principalmente, conta com o apoio de uma parte significativa dos PIBs da região, né? O presidente da Nigéria, o Bola Tinubu, né, está apoiando, o presidente do Senegal, Macky Sall, está apoiando, o Alassane Ouattara, que é o presidente da Costa do Marfim, apoia, e aí você tem outras forças menores, tanto políticas quanto econômicas, quanto o Patrice Talon, que é o presidente do Benin, e o Fer Nassimbe, presidente do Togo, né, que estão ali. Alassane Ouattara deu um golpe constitucional, mudou a Constituição para se candidatar uma terceira vez, né? O Fer Nassimbe é filho do ditador que teve até pouco tempo atrás, morreu no Togo. E ele deu um golpe constitucional. Ele assumiu a presidência como filho do ex-presidente e aí ele usou a máquina estatal para ganhar as eleições. Por que não aconteceram também ações militares nesses lugares para salvaguardar a ordem e a democracia, né? Sim, diga-se de passagem que o Zé Maria Neves, que é o presidente de Cabo Verde, se posicionou de uma maneira corajosa contra. Diz que não faz o menor sentido esse tipo de conversa, né? E, principalmente, pressionando o governo do Nana Akufo-Addo, que é do Gana, que estava em cima do muro, que não se decidia se apoiava ou não, fazendo um encontro aqui no Gana, em Accra agora, para pressionar o governo do Gana né? O Gana é um fiel da balança muito importante aqui na região. A Nigéria é a maior economia, tem um peso econômico e diplomático muito grande, mas o Gana é um fiel da balança ali também, né? As Forças Armadas do Gana, por exemplo, são consideradas as mais eficazes e melhor treinadas, etc. e tal, né? Então, assim, tem várias questões aí por baixo da questão da pura e simples intervenção militar para se restaurar a ordem. Por que no Níger? Por que agora? Por que não nos outros países, né, nos outros países? Então, sim, eu não sei, eu acredito que a intervenção não vai acontecer. Pode ser que eu queime a língua. Existe uma possibilidade muito grande de eu queimar a minha língua aqui, falar isso para vocês, está gravado, mas até porque tanto o Burkina Faso quanto o Mali se disseram já pendendo para ajudar, mandar tropas para ajudar o Níger. E o Níger está pedindo voluntários para serem treinados e armados para combater os invasores que provavelmente vão subir aqui pelo norte da Nigéria. Mas o parlamento da Nigéria foi contra, né? Pelo que eu li, eles foram contra. Sim, o parlamento da Nigéria age que nem o nosso parlamento aqui, né? Sim, o presidente pediu para eles aprovarem uma intervenção, aí a intervenção não foi aprovada, mas aí foi lá o Arthur Lira deles dizer que, olha, a gente não aprovou porque não era uma intervenção, era uma possibilidade de intervenção. Então a gente não aprovou isso. Na hora que chegar aqui o pedido para intervir, aí a gente vai fazer a votação e provavelmente vamos ver no que dá. Há uma tendência a aprovar. Mas a possibilidade a gente não aprovou, porque não tem cabimento aprovar ou não aprovar uma possibilidade e tal. Então, Entendi. estamos assim, né? Michel, tem alguma coisa a dizer em relação a isto? Não, na verdade, só complementando o que o professor disse, quer dizer, talvez o parlamento
da Nigéria tem um Lira lá no seu comando, não sei. Não, nada a acrescentar. Eu acho que a análise do professor foi excelente e muito esclarecedora. Vanessa, não sei se tens alguma pergunta que gostarias de fazer para acabarmos esta ronda de entrevistas. Eu acho que eles deram uma brilhante aula para a gente. Muito obrigada. Eu realmente não tenho mais nada para perguntar. Se voltar a ter questões, eu vou voltar a chamar vocês dois. Vou pedir para que vocês nos ajudem, porque acho que é muito interessante a gente estar trazendo. A gente sempre está trazendo essas informações comerciais, né, Francisco, sobre o que está acontecendo no continente africano, oportunidades, etc. Isso tem se tornado uma constante, mas assim. Toda essa questão política, geopolítica, também é interessante para que as pessoas entendam o que está acontecendo no continente africano, o que isso pode refletir com o Brasil, com o comércio, a parte econômica, ou até essa questão geopolítica e de que forma que a gente pode pensar sobre o nosso relacionamento com eles, né? Visto que existe hoje um interesse do presidente Lula que o Brasil volte a conversar com a África e que esses relacionamentos se estreitem, né? Então, nesse caso, acho que vou dar por encerrada aqui a nossa ronda desta pequena entrevista que se expandiu por 3 episódios. E a única coisa que posso dizer é que espero que do futuro, se quiserem falar um pouco mais sobre a África e se quiserem ter linha aberta, que estejam dispostos a falar connosco, porque nós gostamos de falar com todas as pessoas sobre a África, porque um dos principais objetivos do nosso magazine e também do nosso canal YouTube é dar a conhecer a África, não só para os africanos, que muitos não conhecem a África de facto, têm uma ideia do que é que o país é, ou o que é que o continente é, mas também dar a conhecer a África aos países de fora da África, porque não fazem a mínima ideia de que este continente é maravilhoso e do potencial que ele tem. Por isso, só me resta agradecer a vossa participação e até uma próxima. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a vocês pelo convite também da gente debater e falar sobre a África, sempre importante. Muito obrigado pelo convite, caros amigos, Vanessa, e continuo à disposição de vocês. Muito obrigada, seu Michel. E só lembrando, né, Francisco, que a nossa revista está crescendo em outros continentes que não são só no Brasil. A revista é focada na língua portuguesa, mas a gente tem crescido muito mais nos Estados Unidos, Europa, etc., né, Francisco? São nossos grandes leitores hoje, engraçado. E não só, curiosamente, na Nigéria também estamos a ter um grande peso. E é por isso que eu agora falo para vocês, nossos seguidores, para quem ainda não é e gostou da entrevista, não se esqueçam de assinar o canal para não perderem as próximas entrevistas que também serão muito interessantes. Até à próxima.